Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje continuamos com a parte 2, com as técnicas de cálculo, e eu vou explicar para vocês hoje a quinta técnica, na verdade, tá? A gente vai começar agora a trabalhar com o conceito de limites fundamentais. E eu vou explicar para vocês hoje o que é o limite fundamental trigonométrico, certo? Então, assim, a gente sabe, é conhecido no cálculo, que as funções y igual a x, que é a identidade, aquela reta que corta no, na origem do plano cartesiano e divide ao meio certinho, 45 graus para cada lado, certo? E a função y igual a seno de x, elas são muito próximas para valores perto de zero. E significa o quê? Eu até forcei uma barra nesse gráfico, né? Mas para valores muito pequenos, o gráfico das duas, elas estão muito próximas. Elas basicamente são iguais, são idênticas, entendeu? Praticamente, se você for ampliando o gráfico, você vai ver que não é. Mas na prática, é tão próximo, principalmente para valores muito pequenos, 0, alguma coisa, 0,0 alguma coisa, que na verdade a gente acaba que pode considerar que as duas são, né, quase iguais, tá certo? E isso ajuda a gente a desenvolver o seguinte raciocínio, tá? A gente cria um limite fundamental chamado de limite fundamental trigonométrico, que diz o seguinte, que o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x vai ser igual a quanto? Como o seno de x, a função seno de x e a função x elas são muito próximas, é quase como se fosse o mesmo valor. Quanto mais próximo de zero eu tô, mais esses valores são iguais, são próximos. Então, um cara dividido por ele mesmo tende a ser quanto? Tende a ser 1, tá? Isso significa que a gente pode usar esse limite para resolver exercícios, tá? Outra coisa é que esse limite ele também me dá base por uma consequência, que é é chamado de outro limite trigonométrico, que é o limite quando x tende a zero de tangente de x sobre x. Tá? Por quê? Porque tangente, a gente sabe que vale o quê? Tangente vale seno de x sobre quanto? Cosseno de x, tá? E eu vou dividir esse cara por x. Divisão de fração, eu vou repetir o de baixo, eu vou repetir o de cima, inverter o de baixo, eu vou acumular esses caras aqui. Isso vai acabar dando o quê? Limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x vezes cosseno de x. Só que aí o que acontece aqui, ó? Esse limite que está aparecendo aqui, ele é o limite fundamental do seno. Então ele vale quanto? Ele vale 1. Então o resultado disso vai ser igual a 1 sobre cosseno de zero. Tá? Só que cosseno de zero é 1 também. Tá? Então o resultado disso também vai dar 1. Tá certo? Então na verdade são dois limites, tá? Tanto o seno de x quanto dividido por x vai dar 1, quanto a tangente de x dividido por x também vai dar 1. Tá certo? Ela também tende a 1 se o x ficar próximo de zero. Bom, então, o objetivo da nossa segunda parte agora vai ser justamente estudar esse tipo de limite aqui. A gente sempre tem que forçar isso aqui aparecer. Tá? Como assim, professor? Eu preciso que o cara aqui ele seja igual em cima e embaixo. Então, olha só aqui, ó, por exemplo. Limite de seno de 3x sobre x quando x tende a zero. Eu vou substituir, a primeira coisa que eu faço é a substituição direta. Isso vai dar o quê? Seno de 3 vezes zero sobre zero. 3 vezes zero é zero e seno de zero é zero. Então isso aí, a princípio, está dando o quê? Está dando indeterminado. Tá? E como é que eu faço para resolver isso? A ideia ela é a seguinte. Eu vou multiplicar em cima e embaixo esse limite por 3. Vai dar limite, quando x tende a zero, de 3 vezes seno de 3x sobre 3x. Eu multipliquei por 3 em cima e embaixo. Na verdade, não muda nada, tá certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma substituição.
eu vou dizer que U é igual a 3x. Olha só que legal. Então eu vou chamar esse cara aqui de U. Eu vou chamar esse cara aqui de U. Tá? Outra coisa. Quando x tende a 0, o U tende a 3 vezes 0. Então o U também tende a 0. Logo, isso aqui vai acabar ficando assim. Limite quando U tende a 0 de 3 vezes seno de U sobre U. E o que eu sei do limite de quando uma letra tende a 0 de seno dessa letra sobre a própria letra? Vai dar 1. Tá? Então a resposta final desse exercício é esse 3 vezes 1, que é 3. Tá certo? Aqui, vamos lá. Como é que eu faço para resolver aqui? Vou jogar o 0. Isso aqui vai dar o quê? Seno de 6 vezes 0 dividido pelo seno de 2 vezes 0. Isso vai dar o quê? Seno de 0 sobre seno de 0. Seno de 0 é 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Então deu ruim de novo. Tá certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou forçar uma barra também. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer limite quando x tende a 0 de... Aqui eu vou botar seno de 6x. Eu vou multiplicar aqui fora por 6x. E eu vou dividir aqui dentro por 6x. E embaixo vai ter o quê? Seno de 2x. Eu vou multiplicar aqui fora por 2x. E eu vou dividir aqui por 2x. Tá certo? Então, só que o que vai acontecer aqui? Aqui em cima, como vai dar seno de U sobre U, isso vai dar 1. E aqui embaixo, como vai dar seno de U sobre U, isso vai dar 1. Logo, o que vai sobrar do meu limite aqui? Vai sobrar limite quando x tende a 0 de 6x, que é o que sobra depois vezes 1, dividido por 2x vezes 1. Aqui eu vou poder cortar um com o outro, né? Isso vai dar limite quando x tende a 0 de 3, que é o próprio 3, né? Também. Tá certo? Então, e aqui no caso eu chamaria de U aqui, e aí cortaria, daria 1. Depois chamaria o 2x de U. Ou seja, eu faria todo o processo que está aqui em cima para resolver o exercício, tá certo? Bom, só que aqui é o seguinte. Antes de continuar resolvendo esses exercícios, eu quero que vocês percebam, eu quero dar um caminho melhor para vocês. Repara que isso é muito trabalhoso. Força a multiplicar por x, força a multiplicar por 6, em cima, embaixo, repete. A gente pode correr o risco de não visualizar qual é a multiplicação certa. A gente pode multiplicar de um lado, mas não compensar do outro. Sempre corre o risco da gente dar uma enrolada, tá? Então, eu vou mostrar agora, eu vou comentar com vocês um bizu, um macetinho, tá? Esse macete, ele diz o seguinte. Sempre que você vai calcular um limite de seno de U ou tangente de U, e não importa o que é esse U, se é 3x, 5x mais não sei quanto, 40x menos 12, não importa, tá? Mas, se na hora que eu substituir o valor lá dentro do U, esse U zerar, ou seja, não importa a expressão, essa expressão ela está tendendo a 0, então o que eu posso fazer? Isso significa basicamente pra gente que, olha só, que o limite quando U tende a 0 de seno de U sobre U é igual a 1. Tá? Isso significa, se eu passar U para lá, significa que seno de U é igual a U vezes 1. Então, no limite, significa que o quê? Pra gente? Eu posso pegar o seno de U e simplesmente cortar o seno fora e ficar só com o U, que dá no mesmo. Então eu posso pegar seno de U e trocar só pelo U, ou a tangente de U e trocar só pelo U. Olha só como é que fica mais fácil aqui, ó. O que acontece? Limite quando x tende a 0 de seno de 6x sobre 3x. Isso vai dar o quê? Isso vai dar seno de 6 vezes 0 sobre 3 vezes 0.
Isso é seno de 0 sobre 0. Seno de 0 é 0. Deu indeterminado. E agora, professor? Ué, simplesmente eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou cortar esse seno. Então eu vou ficar com limite quando x tende a 0 de 6x sobre 3x. Corta, corta, a resposta agora é quanto? É 2. Limite tende a 2. Viu como é fácil? Aqui, ó. Jogou o zero lá dentro. Vai dar tangente de 4 vezes 0 dividido pelo seno de 5 vezes 0. Só que 4 vezes 0 é 0 e 5 vezes 0 é 0. Tangente de 0 vale 0, seno de 0 também. Então, isso é indeterminado. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar esse limite, cortar a tangente, cortar o seno, ficar só com o que tem lá dentro. Então, vai dar limite quando x tende a 0 de 4x sobre 5x. Corta x com x, resposta do limite é 4/5. Ou seja, usando esse bizu que eu passei para vocês, o exercício ele fica muito mais fácil de ser resolvido. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Tangente de 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. Esse limite, ele está dando o quê? Ele está dando indeterminado. Então, o que eu faço? Eu corto. Isso aqui vai dar 4x sobre 2x. Deu 2. O limite está resolvido. Lindo demais, né? Olha só como isso fica rápido de fazer. Vamos ver aqui, ó. Quanto é que é o limite quando x tende a 0 de tangente de x ao quadrado sobre x ao cubo? Ora, isso aqui vai dar tangente de 0 ao quadrado é tangente de 0 sobre 0 ao cubo. A tangente de 0 é 0, 0 ao cubo é 0. Isso deu indeterminado. Legal? Bom, se deu indeterminado, o que eu posso fazer? Como está tendendo a 0, eu posso cortar a tangente. Isso vai dar o quê? X ao quadrado sobre x ao cubo. Corta, corta. Na verdade é 1 sobre x. Estende a 1 sobre 0. Só que 1 sobre 0 é o quê? 1 sobre 0 vai para infinito. A infinito já é a resposta. Isso significa mais. Isso significa que esse limite é divergente, tá? Um limite ele diverge quando ele vai ou para mais ou para menos infinito. Tá? Esse outro limite aqui, como deu 2, ele é convergente. Eu tenho 3 possibilidades, tá certo? Um limite, se ele der um número real, se ele der um L que pertence aos reais, eu digo que ele é convergente. Se o limite deu infinito ou menos infinito, ele é divergente. Se deu 0 sobre 0, significa que eu não resolvi ainda. Eu só termino de resolver quando ele dá convergente ou divergente, tá? Limite só termina quando eu consigo classificar ele em uma dessas duas coisas. Enquanto estiver dando determinado, eu não sei o resultado, eu tenho que continuar fazendo, tá certo? Aqui agora, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar o quê? 0 ao cubo em cima e embaixo. Vai dar 5 vezes 0 é 0, seno de 0 é 0 também. Também vai dar 0 ao cubo. 0 sobre 0 é indeterminado. Tá? Então, eu já testei e eu já vi que não deu legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Isso vai dar limite, quando x tende a 0, de... Em cima vai dar o quê? X ao cubo. Embaixo vai ficar 5x ao cubo. Aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? Isso vai dar limite, quando x tende a 0, de x ao cubo sobre 5 ao cubo é 125. Aqui eu vou poder cortar. Resposta desse limite é 1 sobre 125. Significa que ele é convergente, tá? Porque 1 sobre 125 é número real, ok? Aqui, ó. Testando esse limite aqui, o que vai dar? Seno de 0 é 0, mais seno de 4 vezes 0 é 0, menos seno de 0, 5 vezes seno de 0 é 0. Isso aqui vai dar tudo 0, né? Esse limite, ele está dando 0 sobre 0, que é indeterminado. Que é um monte de 0 somando e subtraindo em cima, que é 0. Embaixo também vai dar tudo 0. Tá? Então, o que eu vou fazer?
eu vou cortar todos esses senos aqui. Então eu vou ficar com limite quando x tende a zero de quanto? 2x mais 4x menos x dividido por 5 vezes. Cortou aqui, deu x, mais seno de cortou 2x mais 3x. Isso é a mesma coisa que o limite quando x tende a zero de 6x menos x, 5x, e embaixo vai dar 10x. Eu vou cortar tudo e vai dar meio, porque 5 sobre 10 é meio, tá certo? Significa que o meu limite, ele também é convergente, ok? Então é isso aí, pessoal. A ideia é que, sabendo que seno de x sobre x, ou tangente de x sobre x, quando tende a zero vai dar 1, eu posso resolver uma série de limites, tá certo? Por aí. A ideia básica é usar isso como um artifício para a gente trabalhar esses limites de maneira mais rápida, tá? De maneira mais inteligente, de ser mais sagaz, tá certo? E dá para fazer bem mais rápido. Vamos lá aqui, ó. Limite de x sobre seno de x. O que acontece? Vai dar zero em cima, seno de zero embaixo, indeterminou. Eu vou cortar aqui, isso é a mesma coisa que limite quando x tende a zero, de x sobre o que está lá dentro é x também. Logo, esse limite vai ter que dar 1, e ele também é convergente. Tá certo? Aqui, mn eu não sei quanto vale, só que aqui vai dar seno de zero sobre zero. Então, isso também é indeterminado, tá? Porque n vezes 0 é 0, m vezes 0 é 0 e seno de 0 é 0. Cortando aqui, eu vou ficar com o quê? Limite, quando x tende a 0, de mx sobre nx. Corta, corta, a resposta dá m sobre n, que é, desde que n seja diferente de 0, ela é convergente, tá? Isso é importante. Porque se for 0, vai para infinito. Aqui, quanto é que vai ser esse limite aqui? Quando eu trocar aqui, vai ficar 0 menos seno de 3 vezes 0 é 0, dividido por 0 mais 0. Ou seja, deu tudo indeterminado. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui em cima e embaixo. Eu vou ficar com limite quando x tende a 0, de x menos 3x, dividido por x mais 2x. Isso aqui vai dar menos 2x sobre 3x, que é igual a menos 2 terços. Limite também convergente, porque deu um número real. Tá certo? Muito fácil, não é verdade? Bem tranquilo. Agora, limite trigonométrico pode ficar bem complicado, certo? Isso vai depender muito do que a questão vai exigir. A gente estudou 4 semanas de trigonometria. Então vocês sabem que tem várias fórmulas trigonométricas que eu posso usar, tá? Então, às vezes a situação pode ficar mais complicada. Então agora eu vou pegar alguns limites que são mais trabalhosos para vocês. Tá? Em primeiro lugar, eu posso cortar seno e tangente, mas eu não posso cortar cosseno. O cosseno não faz parte dessa regra, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou primeiro substituir o zero, tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 menos cosseno de 2 vezes 0 é 0, sobre seno de 0 ao quadrado. Só que cosseno de 0 é 1. Então isso aqui vai dar 1 menos 1, e seno de 0 é 0, sobre 0 ao quadrado. Em cima vai dar 0, embaixo vai dar 0, o limite deu indeterminado. Mas eu não posso fazer simplesmente do jeito que eu quero, tá? Então o que eu vou fazer nesse exercício para conseguir resolver? Primeiro eu vou lembrar que isso aqui é um arco duplo. Existe uma fórmula para cosseno do arco duplo, que diz o seguinte, ó. Limite quando x tende a 0, de 1 menos cosseno de 2x, isso vale o quê? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Certo ou não?
E isso dividido por seno ao quadrado de x. O que vai acontecer? Esse menos vai trocar o sinal aqui dentro. Então isso vai dar limite quando x tende a zero, de 1 menos cosseno ao quadrado de x, menos com menos aqui vai dar mais seno ao quadrado de x, sobre seno ao quadrado de x. Só que acontece, 1 menos cosseno ao quadrado, isso é a mesma coisa que seno ao quadrado. Então isso aqui vai dar o limite quando x tende a zero, de seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Tá? A minha conclusão aqui é que eu vou ficar com 2 vezes seno ao quadrado de x dividido pelo seno ao quadrado de x. Não importa quanto é que vale, isso corta. Tá? Então o resultado dessa conta vai dar 2. Logo eu digo que o meu limite ele é convergente. Converge para 2, certo? Então repara que aqui eu usei uma identidade trigonométrica e aqui eu usei a fórmula do arco duplo. Nem foi muito difícil, mas eu preciso saber trigonometria, senão o limite não resolve. Tá? A questão aqui é mais manipulação algébrica, é mais saber trabalhar com as expressões do que propriamente aplicar o limite fundamental. Tá? Aqui, quanto é que é o limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado? O que vai acontecer? Isso aqui vai dar 1 menos cosseno de zero dividido por zero ao quadrado. Só que cosseno de zero é 1. Então vai dar 1 menos 1 sobre zero, que é 0 sobre zero. Ou seja, o limite também já começa dando indeterminado. O que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer tipo uma racionalização, tá certo? Qual é a sacada para matar esse exercício aqui? Eu vou pegar em cima 1 menos cosseno de x e embaixo x ao quadrado, e eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. Ué, professor, mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero forçar o que acontece aqui em cima. Ó. Isso aqui vai dar a menos b vezes a mais b. Isso é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, tá? Então eu vou ficar com limite quando x tende a zero, de 1 ao quadrado, que é 1, menos cosseno ao quadrado. Tá? E embaixo, isso vai dar x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso usar aqui uma identidade trigonométrica, a mesma que eu usei no exercício anterior. Porque 1 menos cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado. Então isso aqui vai dar limite quando x tende a zero de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno. O que vai acontecer? Como está tendendo a zero, eu posso cortar o seno. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado em cima e embaixo vai ficar x ao quadrado também, que multiplica 1 mais cosseno de x. Como eu tenho x ao quadrado em cima e embaixo, eu posso cortar. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais cosseno de x. E aí jogando zero aqui, isso vai dar 1 sobre 1 mais cosseno de zero. Só que cosseno de zero é 1. Então isso vai dar 1 sobre 1 mais 1, que é 2. Então resolveu o exercício. O limite ele é convergente para x igual a meio. Ele tende a meio. Tá certo? Então, repara que nesse exercício eu usei como se fosse uma racionalização para criar um produto notável. Porque isso aqui eu posso trocar pelo seno. O cosseno não tem propriedade do limite fundamental, mas o seno tem. Então, se eu trocar para seno, eu já posso aplicar o limite. Eu já posso resolver, tá certo? Com as ferramentas que eu tenho, que eu conheço. Então, isso é uma vantagem. Aqui, quanto é que é limite de secante ao quadrado de x menos 1 sobre x ao quadrado? Tá? O que eu vou fazer aqui? Quem é secante ao quadrado? Secante ao quadrado, deixa eu só dar uma olhada. Secante corresponde a quanto? 1 sobre cosseno de x. Então, se eu for calcular aqui quanto é que vale secante de zero, isso é igual a 1 sobre cosseno de zero.
que é igual a 1 sobre 1, porque cosseno de zero é 1, que vale 1. Tá certo? Então, ao aplicar o limite aqui, eu vou ficar com 1 ao quadrado menos 1 sobre 0 ao quadrado. Ou seja, isso vai dar indeterminado. Ok? Tá? O que eu posso fazer nesse exercício aqui? Eu vou forçar essa secante ao quadrado virar o cosseno. Então, eu vou ficar assim, ó. Limite, quando x tende a zero, de 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar para fazer MMC. Isso vai dar limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno ao quadrado vezes 1 é cosseno ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado, dividido por x ao quadrado. Só que 1 menos cosseno ao quadrado, eu posso usar o quê? Eu posso usar identidade trigonométrica. Tá certo? Isso vale seno ao quadrado. Então eu vou ter que limite, quando x tende a zero, de seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Tá? Só que seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente. Então isso vai dar o limite, quando x tende a zero, de tangente ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Quando tende a zero, eu posso cortar a tangente. Então isso aqui, na verdade, vai dar o quê? X ao quadrado sobre x ao quadrado, que corta, vai dar 1. Ele é convergente, tá? Esse exercício aqui, eu poderia ser muito mais rápido se eu lembrasse que secante ao quadrado menos 1 é tangente ao quadrado. Tem uma identidade para isso também, que a maioria das vezes a gente não lembra, tá? Mas, então, quanto mais ferramentas a gente domina, tá? Mais rápido a gente consegue, um caminho mais rápido a gente descobre para resolver o exercício, tá? Então, nesse caso aqui, eu fui trabalhar sempre pensando no seno e no cosseno, que é um caminho que dá certo na maioria das vezes, mas nem sempre é o mais eficiente, tá? Então, se eu tivesse visualizado a identidade aqui no início, que secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente ao quadrado, eu já teria trocado, cortado, já acabaria na próxima linha, tá? Então, a bagagem trigonométrica ela é muito importante para fazer esse tipo de exercício. Se eu não visualizar a identidade certa, eu vou dando voltas até chegar onde eu quero. A gente chega, mas vai ter muito trabalho, tá certo? Aqui. Quanto é que vai dar esse limite aqui? Quando eu jogar o zero, vai ficar e elevado a zero ao quadrado vezes a tangente de zero, dividido por e elevado a zero vezes zero. A e elevado a zero é 1, tangente de zero é zero. E elevado a zero é 1, então vai dar 0 vezes 1, 0, 0 vezes 1, 0, ou seja, deu indeterminado. O que eu posso fazer para resolver esse exercício? Então, eu posso simplesmente cortar aqui. Eu vou ficar com limite, quando x tende a zero, de exponencial de x ao quadrado vezes x sobre e elevado a x vezes x. E agora eu também posso cortar. Isso vai dar e elevado a zero ao quadrado dividido por e elevado a zero. Isso é 1 sobre 1. Então a resposta final é 1 mesmo. Tá? O limite ele é convergente. Então repara que ficou facinho. Às vezes olha, parece que é difícil, mas nem é. Tá? E eu misturei uma outra função, mas a outra função não estava dando zero, então não tinha problema. O problema estava na tangente no x. Tá? Como o limite aqui é o limite fundamental da 1, é só calcular o resto. Tá certo? Aqui. Como é que eu calculo o limite quando x tende a zero de tangente de x menos seno sobre x ao cubo? Tá? Se eu trocar aqui, vai dar o quê? Vai dar tangente de zero menos seno de zero dividido por zero ao cubo. Isso vai dar 0 menos 0 sobre 0, que é igual a 0 sobre 0. Então, indeterminado, isso vai dar. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Aqui não tem nada, nenhuma identidade que faça isso. Então, eu vou trocar a tangente por quanto? Por seno vezes cosseno. Então, isso aqui vai dar... Não, seno dividido por cosseno. Desculpa, falei errado. Menos seno de x
sobre x ao cubo. Aqui eu vou fazer MMC, tá? Então isso vai dar limite quando x tende a zero de quanto? De seno de x menos seno de x vezes cosseno de x sobre cosseno de x. E tudo isso sobre x ao cubo. O que eu vou fazer? Aqui eu vou acumular a divisão e aqui eu vou botar o seno em evidência, porque ele está nas duas partes. Então isso vai ser igual ao quê? Limite quando x tende a zero de seno de x, que multiplica 1 menos cosseno de x, sobre x ao cubo vezes cosseno de x. Tá? Como apareceu 1 menos cosseno, eu vou usar aquele mesmo artifício que eu usei no outro exercício. Eu vou multiplicar por 1 mais cosseno em cima e 1 mais cosseno embaixo. Eu fiz no outro exercício isso aí, tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar o limite quando x tende a zero de seno de x, tá? No produto notável aqui, isso vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, dividido por x ao cubo, que multiplica cosseno x, que multiplica 1 mais cosseno x. Tá certo? Só que acontece, 1 menos cosseno ao quadrado, eu posso usar a identidade trigonométrica. Isso vira seno ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui, na verdade? Seno ao quadrado vezes seno, isso vai dar seno ao cubo de x. E embaixo, eu vou ficar com x ao cubo vezes cosseno x vezes 1 mais cosseno de x. Tá? O que vai acontecer com esse limite aqui, ó? Seno ao cubo dividido por x ao cubo, se eu cortar o seno, fica x ao cubo com x ao cubo vai embora. Tá certo? Esse limite ele tende a quanto? Ele tende a 1, dividido por cosseno de zero, que é 1, vezes 1 mais cosseno de zero de novo, que é 1 de novo. Tá? Então isso aqui vai dar 1 dividido por 1 vezes 2, que é meio. O meu limite ele é convergente, certo? Então eu tenho essas formas para resolver isso aí, tá? Bom, a nossa aula já se estendeu bastante aqui. Eu até tinha planejado outros exercícios para a gente fazer, mas o vídeo já está num tamanho bacana, então eu vou finalizar por aqui, tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Para saber, percebam que para poder fazer esse tipo de exercício, precisou bastante daquela nossa aula de trigonometria que a gente teve, tá certo? Então a gente volta na semana que vem com mais aulas sobre novas técnicas de limite, são outros limites fundamentais e outras técnicas também para trabalhar com o estudo de funções, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula, pessoal. Obrigado.